1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21, é uma passagem fundamental quando o assunto é batismo no Novo Testamento. Se você quer realmente estudar sobre esse assunto, você não pode negligenciar uma passagem tão importante como essa. Eu diria até mais. Não somente ela é fundamental no sentido de que ela não pode ser negligenciada, eu diria que você pode tomar essa passagem como um tipo de ponto de partida do seu estudo. Quando você se debruça sobre a 1 de Pedro 3:21, o que você percebe é que de todas as passagens do Novo Testamento que tratam de batismo, ela é a mais próxima daquilo que nós consideraríamos como uma definição. Portanto, se existe uma passagem para você começar a estudar e procurar entender um pouco mais a natureza do batismo, eu diria que 1 de Pedro 3:21 é essa passagem. Pressupondo essa realidade e da importância dessa passagem, eu queria fazer duas considerações, uma de natureza sintática e outra de natureza lexical, e a partir dessas considerações extrair pelo menos dois princípios, duas implicações teológicas interessantes para entender um pouco a natureza do batismo no Novo Testamento. É importante entender que as considerações sintáticas que eu vou fazer devem ser explicitadas uma vez que eu quero propor uma tradução que está exatamente ancorada nessas considerações. E a minha primeira consideração sintática é a seguinte: o pronome relativo rho, no começo do versículo 21, tem como seu antecedente a palavra hidatos, a palavra água. Então, o pronome não faz referência somente à salvação através da água, como tem a frase, mas à água especificamente. Minha segunda consideração sintática diz respeito à relação entre a palavra batismo e a palavra antítipo. Eu entendo que elas estão numa relação de aposição. Sendo assim, a primeira parte do versículo 21, tomando a última palavra do versículo 20, seria a seguinte: água que agora salva vocês no antítipo, que é o batismo. Então essa seria a primeira consideração a ser feita no versículo 21. Minha segunda consideração ainda tem caráter sintático, mas também entra no campo lexical, ou seja, do significado da palavra. Eu acredito que a palavra batismo está em aposição à palavra eperotema, que é a palavra que aparece na parte segunda do versículo 21. Essa palavra, e aí nós entramos agora na consideração lexical, ela tem sido traduzida de pelo menos por dois caminhos. As traduções seguem dois caminhos. Um, entendendo que a palavra significa promessa, compromisso. Nesse sentido, então, a relação dessa palavra com a expressão boa consciência seria que o batismo, ele é, na verdade, um compromisso, uma promessa que você estabelece por ter uma boa consciência, ou para ter uma boa consciência, ou para manter uma boa consciência. Esse é um caminho que as traduções seguem. Um outro caminho é entender que a palavra eperotema não significa promessa ou compromisso, mas significa pedido, clamor, um rogo. A ideia seria que o batismo é um pedido para se ter uma boa consciência. Em outras palavras, o batismo seria um tipo de arrependimento. Na verdade, essa é uma outra forma de expressar a ideia de arrependimento. Quando eu me arrependo, eu clamo a Deus para que a minha consciência fique tranquila, para que a minha consciência fique limpa, para que a minha consciência fique estabelecida e boa, que é a palavra utilizada lá por Pedro. Dessa forma, então, teríamos a ideia de batismo como não somente um ritual, como o texto vai dizer para a gente, que envolve um ritual, envolve água realmente, só que essa água não é mágica, ela não resolve. É nesse sentido, então, que o texto vai dizer no versículo 21 que o batismo salva. O batismo salva na medida em que ele é uma expressão de arrependimento, na medida em que ele é um pedido a Deus, um rogo a Deus, um clamor a Deus para se ter uma boa consciência. É nesse sentido que podemos dizer que o batismo salva. Salva na medida em que, somente na medida em que, é uma expressão de arrependimento. Diante do que foi posto, eu queria fazer pelo menos duas considerações. A primeira diz respeito à simbologia do batismo. O batismo, na verdade, ele está relacionado com a morte no Novo Testamento. Você encontra passagens, tanto em Paulo como nos Evangelhos, onde essa relação é muito clara, morte e batismo. Porém, a morte, o batismo simbolizar a morte não é o mesmo que simbolizar o sepultamento. Em 1 de Pedro 3:21, o batismo, na verdade, a morte simbolizada no batismo é a morte por afogamento. Então, essa é a minha primeira consideração. Minha segunda e última consideração diz respeito à relação entre o batismo e a salvação. E o texto diz bem claro lá para a gente: o batismo salva. Salva na medida em que aquele que é batizado se arrepende, clama a Deus por uma boa consciência. Há, sim,
nas páginas do Novo Testamento uma relação direta entre batismo e arrependimento, entre batismo e fé. Não é à toa que o apóstolo Paulo usa o vocábulo batismo como uma metonímia para salvação. Portanto, eu creio que 1 de Pedro 3,21 é uma base fundamental e importante para aqueles que, por exemplo, defendem o credo do batismo. É isso.